Logo nos primeiros instantes, imagine sentir que algo invisível tenta te atingir justamente quando sua vida espiritual começa a avançar. Como se uma força oculta percebesse sua mudança e reagisse com violência. Hoje, você vai entender por que esses ataques se intensificam, como reconhecer quando o inimigo entra em desespero e o que isso revela sobre a grande virada que está se aproximando na sua caminhada. E há um detalhe específico, pouco conhecido, que muda completamente a forma de interpretar suas lutas. E é isso que vai prender a sua atenção daqui em diante. O cenário espiritual que envolve esses ataques não é aleatório. Eles surgem quando sua vida interior começa a se alinhar com o propósito divino. É como se cada passo que você dá na direção certa acendesse um alerta no reino das trevas. De repente a pressão aumenta, o ambiente pesa e uma sensação estranha de estar sendo observado começa a aparecer. Não é coincidência, é resposta. Resposta do inimigo ao perceber que algo em você está despertando. Esse despertar desperta fúria. O inimigo teme quando você deixa de agir pela emoção e passa a agir pela fé. Ele teme quando você troca impulsos por discernimento. Ele teme quando percebe que sua mente, antes vulnerável, agora se fortalece. Por isso, a primeira grande investida espiritual costuma atingir exatamente o lugar onde você começou a evoluir. Se você ganhou clareza, ele tenta gerar confusão. Se ganhou paz, ele tenta criar inquietação. Se ganhou força, ele tenta trazer exaustão. E há um ponto que poucos notam. Muitas vezes, o ataque mais intenso chega não quando você está fraco, mas quando você está ficando forte demais para ser controlado. É aqui que o inimigo revela seu desespero. Ele começa a agir sem estratégia, usando qualquer brecha, tentando cortar o que você nem sabia que estava florescendo dentro de si. A intensidade não é sinal de derrota, é sinal de impacto. Você está afetando o ambiente espiritual mais do que imagina. O que vai acontecer daqui para frente pode mudar completamente sua compreensão sobre seus próprios conflitos. Há sinais específicos que revelam quando o inimigo está perdendo terreno, e o próximo bloco vai expor o primeiro deles de um jeito que talvez você nunca tenha percebido. O primeiro sinal de que o inimigo entrou em desespero aparece dentro da mente. O ataque mental não começa com caos evidente, mas com pequenas distorções quase imperceptíveis. Pensamentos que não fazem sentido surgem do nada. Dúvidas que você nunca teve passam a ecoar, e uma sensação de desorientação tenta ocupar o espaço que antes estava sendo preenchido pela presença de Deus. O inimigo sabe que, se quebrar sua clareza, ele quebra sua direção. Esse impacto na mente não é uma ação isolada. Ele vem acompanhado de uma tensão interna que faz você questionar sua própria evolução espiritual. De repente, o que era certeza vira dúvida. O que era convicção vira insegurança. E o que era paz vira inquietação. Mas essa desordem não reflete quem você é. Reflete o medo do inimigo diante de quem você está se tornando. Ele ataca não porque você está fraco, mas porque você está ultrapassando a zona onde ele conseguia te controlar. Quando percebe que você não cede à confusão, o inimigo muda de tática e tenta te sobrecarregar emocionalmente. Ele intensifica frustrações antigas, ressuscita preocupações que você já tinha vencido e espalha sensações que não têm nenhuma ligação com a realidade. É a tentativa desesperada de esgotar sua resistência emocional. Mas existe uma verdade que ele tenta esconder. Emoções abaladas não anulam fé fortalecida, e é justamente isso que o assusta. E há um detalhe crucial. Quando o ataque mental e emocional não surte efeito, o inimigo entende que está lidando com alguém que está aprendendo a discernir. Esse discernimento é o que mais o enfraquece, porque transforma qualquer ataque dele em evidência da própria derrota. Ele queria te derrubar, mas acabou te revelando um nível de maturidade que você nem sabia que tinha alcançado. Para reforçar sua força espiritual, deixe registrado nos comentários a frase: "Minha mente pertence a Deus e nada vai me confundir." Escreva exatamente assim:
Essa declaração simples tem mais poder do que você imagina e confronta diretamente a estratégia do inimigo. Quando o inimigo percebe que não conseguiu dominar sua mente, ele avança para o ambiente ao seu redor. É nessa fase que tudo começa a parecer fora do lugar. Situações que antes eram simples passam a gerar desgaste. Pessoas próximas começam a reagir de maneiras inesperadas. E até pequenas tarefas passam a exigir esforço emocional exagerado. Não é azar, não é coincidência, é interferência. Ele tenta alterar o clima espiritual que te cerca para criar um peso que não estava lá. Nesses momentos, você pode sentir como se estivesse carregando muito mais do que deveria. É como se o ar ficasse pesado, como se a vida perdesse espontaneidade, como se o ambiente estivesse segurando você. Essa sensação é um dos sinais mais claros de que o inimigo está agindo de forma externa porque já não consegue agir internamente. Ele tenta manipular a atmosfera para provocar em você aquilo que não conseguiu instalar na sua mente. O problema é que muita gente interpreta essa mudança de ambiente como sinal de que algo está errado com elas, quando, na verdade, esse tipo de ataque mostra exatamente o contrário. Mostra que você está avançando espiritualmente. Quanto mais você cresce, mais o inimigo tenta interromper o andamento natural do seu dia. Ele tenta te cansar no ordinário para impedir que você avance no extraordinário. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quando o ambiente pesa, a sua autoridade espiritual aumenta. O inimigo só pressiona porque sabe que se você continuar caminhando, ele vai perder o pouco espaço que ainda tem ao seu redor. A pressão dele denuncia o impacto da sua presença. A atmosfera não pesa porque você é fraco, pesa porque você está fazendo diferença. E o próximo ponto mostra algo ainda mais profundo. Existe um tipo de ataque que não surge de fora para dentro, nem de dentro para fora, mas que tenta roubar exatamente o que te mantém firme. É aí que muita gente cai. E é isso que você vai entender no bloco seguinte. Quando o inimigo percebe que não conseguiu te confundir nem te cansar, ele tenta atacar a sua conexão com Deus. E esse é um dos ataques mais sutis, porque não aparece como caos, mas como ausência. Você tenta orar e parece que as palavras não saem. Você tenta ler a palavra e nada toca o coração. Você tenta buscar a presença e sente como se algo estivesse bloqueando o caminho. Não é falta de fé, é oposição espiritual. Esse tipo de ataque cria a sensação de que Deus se afastou. Mas essa percepção é enganosa. Deus não saiu do lugar. O inimigo apenas tenta abafar a sua sensibilidade espiritual para que você acredite que está sozinho. Ele sabe que, se você acreditar nessa mentira, vai parar espontaneamente. É um ataque que tenta transformar silêncio em abandono, quando, na verdade, o silêncio pode ser apenas um período de fortalecimento. Esse bloqueio espiritual provoca dúvida, desmotivação e até uma certa frieza que parece não combinar com quem você é. Mas esse contraste é justamente o sinal de que o inimigo está tentando interferir na sua ligação com o céu, porque não conseguiu interromper sua jornada. Ele mexe no que te move. Ele tenta te fazer sentir distante do próprio Deus que te sustenta. Só que há algo que o inimigo sempre esquece. Conexão não se mede por sensações. Ela se prova na permanência. Quando você continua buscando mesmo sem sentir, continua orando mesmo sem emoção, continua firme mesmo sem motivação, você entra no tipo de fé que o inimigo não consegue resistir. A fé que não depende de estímulo é a que mais aterroriza as trevas. E agora vem a parte que muita gente nunca percebeu e que pode esclarecer lutas espirituais que pareciam sem explicação. Existe um tipo de ataque que não tenta te enfraquecer, tenta te parar. E quando você entender isso, vai perceber que o que está acontecendo com você não é derrota, é sinal de que o inimigo está ficando sem opções. Quando o inimigo percebe que não conseguiu te afastar de Deus, ele tenta te fazer estagnar. Esse tipo de ataque não vem com força, mas com sutileza.
A pessoa não desvia, não cai, não retrocede, ela apenas para. É como se algo drenasse sua disposição. Você não abandona a fé, mas perde o ritmo. Não perde o propósito, mas perde o impulso. E é exatamente isso que o inimigo quer: impedir que você avance para o próximo nível espiritual. Essa estagnação costuma vir disfarçada de rotina pesada, de cansaço acumulado, de sensação de tanto faz. Nada parece errado, mas nada parece certo. Você não sente ataque, mas também não sente crescimento. É como se sua vida espiritual estivesse presa em um ciclo cinza, e muitas pessoas confundem esse estado com normalidade, quando na verdade é uma das táticas mais eficientes das trevas. O inimigo trabalha na zona neutra. Se ele perceber que te derrubar não funciona, vai tentar te desacelerar. Ele não quer te destruir, quer te neutralizar, porque sabe que um filho de Deus parado já não representa ameaça. Mas o que ele não espera é que justamente nesses momentos Deus esteja fortalecendo sua constância, ensinando você a caminhar mesmo quando não há emoção, preparando sua fé para algo maior. Esse período de aparente imobilidade revela uma verdade importante. A guerra não se vence apenas com grandes emoções, mas com disciplina espiritual. Quando você continua mesmo cansado, quando avança mesmo sem entusiasmo, quando insiste mesmo sem sentir nada, isso confunde completamente o inimigo. Ele perde o controle porque o que te move já não é sensação, mas convicção. E é justamente quando ele percebe isso que ele expõe sua próxima jogada. Uma jogada que poucos conseguem identificar. Algo que não atinge seu corpo, nem sua mente, nem seu espírito, mas atinge o que segura tudo isso. E esse ponto você precisa entender antes que ele tente usá-lo contra você. Quando o inimigo vê que você continua avançando, mesmo cansado, ele tenta atingi-lo através das relações. Esse ataque é um dos mais dolorosos, porque envolve pessoas que fazem parte da sua vida diária. De repente, surgem mal-entendidos inesperados, discussões sem motivo, distanciamentos estranhos. Não é que as pessoas mudaram, é que o inimigo tenta usar laços importantes para gerar desgaste emocional em você. Esses conflitos não surgem porque você está errado ou porque as pessoas ficaram diferentes, mas porque o ataque espiritual tenta gerar ruído no que deveria te fortalecer. Ele sabe que relacionamentos equilibrados te deixam firme, então tenta usar qualquer fragilidade, qualquer palavra mal interpretada, qualquer pequeno atrito para te desequilibrar por dentro. Ele atinge o que te cerca para atingir você. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse tipo de ataque. Quando os relacionamentos ficam tensos, sem razão aparente, é um sinal de que algo significativo está para ser liberado na sua vida. O inimigo tenta gerar agitação no ambiente emocional porque percebe que você está perto de uma mudança espiritual importante. Ele cria confusão externa para tentar impedir transformação interna. E é nesse movimento que muitas pessoas desistem, achando que o problema está nos outros, quando na verdade o problema está na interferência espiritual tentando desviar seu foco. Quando você aprende a não reagir com a carne, mas com o espírito, esse tipo de ataque perde força. A paciência se torna arma, o silêncio se torna escudo e a compreensão se torna vitória. O inimigo tenta te fazer reagir, mas quando você escolhe discernir, ele perde totalmente o rumo. E aqui está um ponto que quase ninguém percebe. Quando as relações passam por tensão sem causa lógica, significa que o inimigo está tentando interferir em algo que você ainda nem viu. E no próximo bloco, você vai entender por que, às vezes, o ataque mais forte acontece exatamente quando você está prestes a viver uma mudança invisível, mas gigantesca. Quando o inimigo percebe que não conseguiu te desestabilizar emocionalmente através das relações, ele tenta agir onde você menos espera, naquilo que deveria te renovar. É aqui que surgem os ataques durante o descanso, noites inquietas, sonhos estranhos, sensação de peso ao deitar. O inimigo sabe que um espírito cansado se fortalece quando o corpo descansa. Então tenta interferir justamente nesse momento de restauração.
Ele tenta roubar o sono porque não conseguiu roubar sua fé. Esses ataques noturnos não acontecem por acaso. Eles surgem quando o inimigo percebe que você está crescendo espiritualmente sem depender de estímulo emocional. Você ora mesmo cansado, busca mesmo sem sentir, permanece mesmo sem apoio visível. Isso deixa as trevas inquietas, porque revela que você está entrando em um nível de maturidade que não pode mais ser controlado pelo desgaste. E quando o inimigo perde acesso ao seu dia, tenta invadir sua noite. O interessante é que muitas pessoas interpretam esse fenômeno como ansiedade, estresse ou cansaço físico. Mas quando o padrão se repete sempre nos momentos em que sua fé está mais firme, quando as noites pesam justamente nos dias em que você fortaleceu sua comunhão, isso diz mais sobre o ataque do que sobre você. O inimigo tenta impedir a renovação que te faz mais resistente. Mas existe uma verdade que muda tudo. Quem entrega a noite a Deus dorme guardado mesmo quando não percebe. O inimigo tenta perturbar, mas não pode atravessar a proteção divina. Ele se inquieta porque sabe que mesmo quando tenta agir no silêncio da madrugada, sua vida espiritual permanece inacessível. A luz que habita em você é maior que qualquer sombra que tente se aproximar. E quando esses ataques noturnos começam a falhar, o inimigo entende que está lidando com alguém que não apenas resiste, mas amadurece. E é exatamente nesse ponto que surge o próximo tipo de ataque. Um ataque tão silencioso que muitos confundem com a própria vida. E é por isso que ele é tão perigoso. Quando o inimigo falha em todos os caminhos diretos, ele tenta manipular o cenário ao seu redor. Porta que estava prestes a abrir parece travar. Oportunidades que estavam quase confirmadas desaparecem sem explicação. Pessoas que demonstravam apoio começam a se afastar. É como se de repente tudo conspirasse para te fazer acreditar que nada está andando. Esse tipo de ataque mexe com circunstâncias, porque o inimigo já percebeu que não consegue mais mexer com você. A manipulação circunstancial tenta provocar uma sensação de abandono espiritual. É como se os dias começassem a carregar um silêncio estranho, como se o tempo estivesse parado, como se algo tivesse congelado ao seu redor. Mas essa percepção é enganosa. O inimigo cria ilusões de atraso para fazer você desistir de uma promessa que está mais perto do que imagina. Ele tenta transformar o processo em desânimo para impedir que você alcance o resultado. Só que existe algo profundamente revelador nesse tipo de bloqueio aparente. Quando tudo começa a fechar ao mesmo tempo, não significa que Deus te abandonou. Significa que Deus está restringindo movimentos para te alinhar ao caminho certo. O inimigo tenta usar as portas fechadas como acusação, mas não entende que muitas delas são fechadas pelo próprio céu para impedir desvios. Ele reage ao que Deus está organizando, e isso provoca um desespero silencioso nas trevas. E aqui está a chave que poucos percebem. Quando o inimigo tenta manipular o ambiente ao seu redor, isso revela que ele perdeu acesso ao seu interior. Ele não consegue mexer na sua mente, não consegue alterar sua fé, não consegue interromper sua comunhão. Então tenta controlar o que está fora para tentar afetar o que está dentro. Esse desequilíbrio externo, na verdade, é prova de estabilidade espiritual interna. E preste atenção no que está por vir, porque existe um tipo de ataque que só aparece quando o inimigo percebe que já perdeu quase tudo. Um ataque tão específico, tão certeiro, que se você aprender a identificá-lo, nunca mais vai interpretar suas batalhas da mesma forma. É sobre isso que vamos entrar no próximo bloco. Quando o inimigo percebe que não consegue te atingir pelo ambiente, ele tenta algo mais profundo: atacar sua identidade espiritual. Esse é um dos ataques mais perigosos, porque não vem com ruído, vem com insinuações. De repente, pensamentos sutis tentam colocar em dúvida quem você é, o que Deus disse sobre você e até onde você pode chegar.
Ele tenta distorcer a imagem que você tem de si mesmo, porque sabe que, se conseguir mexer nisso, mexe na sua capacidade de avançar. Esse tipo de ataque não grita, ele sussurra. Ele sopra inseguranças antigas, faz você se comparar com pessoas que não têm nada a ver com a sua jornada. Reacende sentimentos de inadequação e tenta fazer você acreditar que nunca será suficiente. Mas perceba algo essencial. Esses pensamentos não refletem sua realidade espiritual. Refletem o medo do inimigo diante da autoridade que você está despertando. A luta pela sua identidade é uma guerra por território espiritual. O inimigo entende que, se não puder roubar sua fé, vai tentar roubar sua percepção. Ele prefere que você se sinta pequeno, mesmo sendo grande diante de Deus. Prefere que você se veja despreparado, mesmo estando sendo treinado. Prefere que você duvide do que Deus disse, porque ele sabe que Deus nunca volta atrás no que promete. Mas existe uma resposta que o inimigo nunca consegue superar. Quando você decide acreditar no que Deus diz, mesmo sem sentir. A identidade espiritual não se sustenta em emoções, se sustenta em convicções. E quando essa convicção fica clara, o inimigo percebe que perdeu o domínio sobre a forma como você enxerga a si mesmo. Ele não consegue mais definir sua narrativa, e isso o desespera. E o que vem depois disso é ainda mais revelador. Quando o inimigo falha em atacar quem você é, ele tenta atacar aquilo que você carrega. E esse próximo ponto pode explicar conflitos recentes que você achou que não tinham sentido algum. Quando o inimigo entende que sua identidade está firme, ele decide atacar o que te move, seu propósito. Esse ataque é sutil e perigoso, porque tenta atingir justamente a área que mantém sua vida espiritual viva. Ele faz você sentir como se nada estivesse avançando, como se seus esforços não gerassem impacto, como se aquilo que você carrega não tivesse relevância alguma. Ele tenta apagar o brilho do chamado para que você perca o fogo que te impulsiona. Esse ataque geralmente vem após um período de grandes avanços. É como se o inimigo percebesse que você está prestes a entrar em um novo nível e tentasse interromper o processo antes que você perceba o que está para nascer. A sensação de estagnação espiritual, de propósito congelado, não é sinal de derrota, é sinal de ameaça. E o inimigo só reage assim quando sabe que algo relevante está prestes a emergir da sua vida. Mas existe algo profundamente revelador nessa fase. Quando o propósito parece silencioso, é porque Deus está ajustando sua rota. O silêncio não é ausência, é construção. O inimigo só tenta confundir sua visão porque percebe que você está entrando em maturidade espiritual suficiente para viver algo que ele não pode impedir. Ele tenta fazer você desistir justamente no ponto em que você está quase cruzando a linha da mudança. E o motivo desse ataque é simples. Quando você se levanta consciente do propósito que carrega, você se torna uma ameaça que ele não consegue parar. Propósito sólido não se abala com circunstâncias, não se perde em emoções, não se destrói com atraso. Por isso o inimigo se desespera, porque ele sabe que quando você entende quem é e para onde está indo, nada te segura. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Isso fortalece ainda mais a mensagem e ajuda que outras pessoas também sejam despertas espiritualmente. Quando o inimigo percebe que não conseguiu te sabotar através do propósito, ele tenta usar uma estratégia ainda mais ardilosa, transformar o passado em arma. Esse ataque não vem para te lembrar apenas do que você viveu, mas para fazer você acreditar que está preso ao que já foi. Ele tenta ressuscitar erros antigos, culpas que Deus já apagou e lembranças que você superou. Não porque o passado tenha poder, mas porque ele sabe que se conseguir te manter olhando para trás, te impede de avançar para o que está à frente. Esse ataque tem uma característica cruel. Ele não tenta te destruir pela dor, mas pela dúvida. Ele quer que você questione se realmente foi perdoado, se realmente mudou, se realmente merece o que Deus está preparando.
Ele tenta transformar memórias em correntes, porque sabe que a culpa paralisa mais do que qualquer outra arma espiritual. Para ele, não interessa se o passado é real, interessa que ele continue vivo dentro de você. Mas há uma verdade espiritual que o inimigo não suporta. O passado só tem poder quando você acredita nele mais do que acredita no perdão de Deus. A culpa que ele tenta reacender não tem autorização para te aprisionar. E quando você decide olhar para o que Deus fez, ao invés de olhar para o que você errou, o inimigo perde sua última porta de acesso emocional. Ele tenta te acorrentar a algo que o céu já destruiu. O que o inimigo não entende é que as marcas que você carrega não são sinais de derrota, são provas de superação. Ele queria que o seu passado fosse a sua prisão, mas Deus o transformou em testemunho. E quando você finalmente percebe isso, o inimigo entra em desespero, porque entende que nada mais pode te impedir de caminhar sem peso. Você se torna leve demais para ser paralisado, maduro demais para ser enganado e forte demais para ser controlado. E é nesse ponto que surge um tipo de ataque ainda mais revelador. Um ataque que não tenta te paralisar com o que já passou, mas com o que ainda não aconteceu. E quando você aprender a identificá-lo, muita coisa vai começar a fazer sentido. Quando o inimigo percebe que o passado não te prende mais, ele tenta atacar aquilo que você ainda não viu, a esperança. Esse ataque é silencioso, quase imperceptível, porque não vem com medo, não vem com dor e nem com culpa. Ele vem com vazio. É como acordar e sentir que nada tem brilho, como caminhar sem expectativa, como olhar para o futuro e vê-lo sem cor. O inimigo tenta apagar sua esperança porque sabe que se ela se mantiver acesa, sua fé permanece viva. Esse ataque é um dos mais perigosos porque ele age na ausência de ânimo, de perspectiva, de motivação. Ele não precisa destruir nada. Basta tentar impedir que você espere pelo que Deus está preparando. Ele quer que você acredite que nada mais vai mudar, que tudo continuará igual, que suas orações não geram movimento algum. Ele tenta transformar o futuro em monotonia para que você deixe de acreditar que algo novo pode acontecer. Mas existe algo profundamente poderoso por trás disso. A esperança é a semente que o inferno não consegue matar. Mesmo quando ele tenta apagar, algo dentro de você insiste em reacender. É por isso que, nos dias em que você acha que não consegue continuar, você ainda encontra força para tentar mais uma vez. Essa insistência não vem de você, vem de Deus. E o inimigo sabe disso, por isso tenta atacar justamente onde você menos percebe. A verdade é que, quando a esperança fica silenciosa, ela não está morrendo, está sendo refinada. O silêncio não é fim, é ajuste. O inimigo fica desesperado, porque percebe que mesmo tentando apagar o brilho do futuro, sua fé continua olhando para frente. E quando alguém continua acreditando sem sinais, continua esperando sem evidências, continua firme sem garantias, isso destrói completamente a estratégia das trevas. E se você prestar atenção, vai perceber que esse ataque à esperança só aparece quando algo grande está sendo formado no invisível. O inimigo tenta apagar a luz, porque sabe que o amanhecer está perto demais para ser impedido. E é exatamente sobre esse estágio final da batalha que vamos entrar nos próximos blocos. O momento em que o inimigo, percebendo que não tem mais armas, revela de uma vez por todas o seu desespero absoluto. Quando o inimigo percebe que já não consegue atingir sua esperança, ele parte para sua última estratégia emocional: apresentar caminhos aparentemente certos para tentar te distrair do caminho realmente certo. Esse é o ataque da falsa direção. Ele não tenta mais te assustar, nem te cansar, nem te culpar. Ele tenta te seduzir com possibilidades que têm aparência de bênção, mas essência de desvio. São convites, oportunidades, conexões ou decisões que até parecem coerentes, mas que te afastam silenciosamente da rota espiritual que Deus já preparou. Esse ataque é tão eficaz porque não aparece como maldade, aparece como pressa.
Ele tenta te fazer aceitar atalhos apenas porque parecem fáceis, rápidos ou convenientes. A intenção não é destruir sua fé, é deslocá-la. Ele sabe que, se conseguir te mover apenas alguns passos fora da rota, vai te distanciar do propósito sem que você perceba. É por isso que ele escolhe momentos de fragilidade ou pressa para apresentar essas opções. Mas existe uma proteção espiritual que o inimigo não consegue prever: o discernimento que nasce da constância. Quando você aprende a reconhecer a diferença entre oportunidade e propósito, entre brilho e direção, entre pressa e confirmação, o inimigo perde uma das armas mais antigas que possui. Ele não consegue mais te iludir com aquilo que parece bom, porque sua alma começa a perceber apenas o que é certo. O mais impressionante é que esse ataque da falsa direção só aparece em pessoas que já alcançaram maturidade espiritual. Ele nunca tenta enganar alguém que ainda está no início da caminhada. Ele tenta enganar quem está pronto para viver um avanço real. Isso revela algo profundo. O inimigo só apresenta caminhos alternativos quando percebe que você está a poucos passos de uma realização importante no mundo espiritual. E é justamente nesse ponto que a batalha atinge seu ápice. Quando o inimigo percebe que não conseguiu te confundir, nem te cansar, nem te distrair, ele parte para a última tentativa antes de admitir a derrota. Um ataque que não tenta desviar seu caminho, tenta te fazer desistir dele. E é exatamente isso que você vai compreender no bloco final. Quando o inimigo fica sem alternativas, ele lança seu golpe final, o ataque ao propósito de vida. Não o propósito que você carrega, mas o propósito de existir. É aqui que surgem pensamentos de inutilidade, sensação de que nada faz diferença, impressão de que tudo o que você construiu não tem impacto algum. Ele tenta te fazer sentir que chegou longe, mas que não há mais motivo para continuar andando. Esse é o ataque do esvaziamento total, o último grito de desespero das trevas. Esse impacto não acontece porque você é fraco, mas porque você é perigoso para o reino das trevas. Se você chegou até esse ponto, significa que resistiu às mentiras, aos atrasos, aos ruídos emocionais, às manipulações e ao silêncio. Você resistiu às pressões externas, às noites pesadas, aos ataques à sua mente e aos golpes na sua identidade. O inimigo sabe que você não é mais facilmente derrubado. Então tenta fazer você abandonar voluntariamente aquilo que Deus colocou em você. Mas aqui existe uma verdade que encerra toda essa batalha. Propósito não morre porque você cansou. Propósito não se apaga porque você duvidou. Propósito não se perde porque você atravessou fases difíceis. Propósito é aquilo que Deus estabeleceu antes mesmo de você nascer, e o inimigo não tem autoridade alguma para tocar no que Deus escreveu. Ele só tenta te fazer acreditar que perdeu o que nunca deixou de existir. Quando você se levanta mesmo cansado, quando decide continuar mesmo sem respostas, quando escolhe confiar mesmo sem entender, algo muda no mundo espiritual. O inimigo percebe que perdeu o controle. Ele entende que não importa mais o tipo de ataque que use, você descobriu uma força que não vem de si mesmo, mas do próprio Deus. E quando essa força desperta dentro de você, nenhuma investida das trevas consegue te parar. Por isso, deixe esta verdade selada dentro de si. Os ataques que você enfrentou não foram prova da sua fraqueza, mas prova do desespero do inimigo diante do que Deus está levantando em você. Agora que a guerra revelou quem você é, o inferno só pode fazer uma coisa: recuar. E quando ele recua, você avança, porque nada pode impedir alguém que escolheu permanecer firme em Deus.